Saudações, família Inécio Culto. Hoje daremos início a esta parte da história que, de certa forma, é muito pouco falada. Acredito que muitos de vocês estarão ouvindo falar destes seres pela primeira vez. Acreditem ou não, existem documentos que comprovam a existência de tal ser. Esta será a primeira parte de um documentário fantástico e revelador. Imagine isso. Uma imponente criatura bípede vislumbrante sobre o luar. Sua silhueta é uma mistura amedrontadora de um ser humano e um canino. Falaremos de relatos de arrepiar a espinha. Quantos já ouviram falar do Homem-Cão de Michigan? Muitos acreditam que são apenas meras lendas locais. Ou eles se referem a algo mais antigo, muito mais perturbador. Nossa curiosidade insaciável pelo desconhecido acabou dando origem a inúmeras criaturas cativantes ao longo de toda a história. Entre esses seres enigmáticos, os sinocéfalos ou o povo com cabeça de cachorro, também conhecidos como Dogmen, carregam um legado rico que se espalha pelas culturas há muitas eras. Sua presença é descrita em ambos os manuscritos medievais e também faz referência à cultura pop moderna. De figuras criptozoológicas, como o cachorro de Michigan, a romances e filmes fantásticos, ressaltam seu apelo e mistérios duradouros. Os sinocéfalos capturam a imaginação humana desde o tempo imemoriais. Por exemplo, uma representação particular da Crônica de Nuremberg, escrita em 1493, uma das primeiras histórias do mundo ilustradas. Esta imagem fascinante de um sinocéfalo exemplifica a fascinação da época com o monstruoso e desconhecido, misturando atributos místicos com a forma humana. É um testemunho vivo de como a Idade Média lutou contra seres fantásticos, muitas vezes fundindo a observação com mitos para exemplificar o mundo ainda mais. Um campo onde encontramos criaturas que são similares a Dogmen, ou lobisomens da história moderna. O famoso Amarok, um lobo colossal da mitologia inuit, é dito ser muito maior do que sua espécie natural e caça sozinho. Um terror monstruoso do deserto congelado. Notadamente, o estudioso dinamarquês Heinrich Johannes Rick documentou no século XIX que o Inuit da Groenlândia reservou a palavra Amarok exclusivamente para esse monstro lendário. Estas histórias indicam uma fascinação mais profunda e primal com a fusão de um ser humano e um canino, que transcende as fronteiras geográficas e culturais. O canal NS Oculto mergulha de cabeça no mundo cativante dos sinocéfalos nesta exploração abrangente. Acompanhe-nos em uma jornada emocionante, através do tempo e através dos continentes, enquanto traçamos as origens desses seres enigmáticos. Dissecaremos os diversos relatos de sua existência e desembaraçaremos a teia de símbolos tecidos ao seu redor. Desde a placa queimada pelo sol da antiga Líbia, onde gravuras rupestres retratam seres com cabeça de cachorro, caçando junto aos humanos, até as florestas envoltas em névoas da Europa medieval, onde viajantes espalharam histórias de guerreiros selvagens comedores de carnes. Não deixaremos pedra sobre pedra. Então vamos tecer as descrições detalhadas, providas pelo médico grego Catécio, no século V a.C., segundo os passos da figura lendária como Alexandre o Grande, que supostamente encontrou esta criatura notável. Durante suas conquistas, ele também confrontou o terrível Soave da mitologia eslava, uma entidade demoníaca com a cabeça de um cachorro e um gosto para a carne humana. Navegamos para uma completa interseção entre mitos e lendas e a realidade. Também vamos explorar o símbolo multifacetado do sinocéfalo, do seu papel como representação do outro,
até sua conexão com deuses egípcios. Vamos considerar o impacto psicológico e cultural desses fascinantes híbridos caninos humanos. Então, queridos espectadores, preparem-se para ter a sua crença desafiada, que sua imaginação se ilumine e sua compreensão do mundo seja sempre alterada, enquanto embarcamos nesta exploração emocionante do enigmático sinocéfalo. Bem-vindo ao guia compreensivo que aprisionou a imaginação humana desde os tempos imemoriais, com algumas das primeiras representações conhecidas datadas de quase 4.000 anos. Nos plateios escurecidos do sol distante da antiga Líbia, esculpido de pedras encostados nas colinas de pedras revelam um mundo totalizante, onde os seres de cabeça de cachorro caminharam junto aos humanos. Esses petróglifos antigos mostraram o sinocéfalo, desde caças a animais fortes como o rinoceronte, até carregar seus filhotes, indicando uma sociedade e cultura complexa. Avançando rapidamente ao século V a.C., encontramos o médico grego Cotésius, fornecendo um dos relatos mais detalhados da fala sobre o sinocéfalo em seu tratado. Passado muitos anos na corte persa, Cotésius afirmou ter adquirido seu conhecimento das histórias dos viajantes e exploradores que viajaram para os confins do mundo conhecido. Ele descreveu uma grande civilização de aproximadamente 120.000 seres que possuíam cabeça de cachorro e habitavam as montanhas remotas da Índia. E desta forma ele descreveu tais criaturas. Tinham longos talos cabeludos e se comunicavam entre grunhidos e rosnados. Também possuíam uma ampla inteligência e um sentimento de justiça. A descrição vivida por Cotésius pintam uma imaginação de uma sociedade sofisticada, como o sinocéfalo engajado no pastoreio, na elaboração de tecido e até mesmo no comércio de gemas e corantes preciosos com os reinos indianos vizinhos. Ele também ficou maravilhado com sua longevidade, afirmando que eles poderiam viver até 200 anos, e notou suas habilidades formidáveis como caçadores e guerreiros, capazes de alcançar suas presas e derrotar qualquer inimigo em batalha. Outros relatos gregos antigos contribuem ainda mais com a lenda do sinocéfalo. Heródotos, o famoso historiador, falou de seres com cabeça de cachorro que habitavam as montanhas do leste da Líbia, enquanto Claudius Elian, em seu trabalho sobre as características animais, descreveu-os como criaturas gentis, que substituíam em uma dieta de caça selvagem e laticínios de seus rebanhos. Elian também notou sua inteligência, afirmando suas habilidades de caçar. Talvez um dos contos mais intrigantes venha de um outro historiador, mas do próprio Alexandre o Grande, em uma carta para seu tutor, o legendário filósofo Aristóteles. Alexandre afirma ter encontrado guerreiros de cabeça de cachorro durante sua campanha na Índia. Ele até afirmou ter capturado alguns, um testemunho de sua fortaleza como conquistador e a reprodução dos sinocéfalos como adversários formidáveis. Estes relatos antigos impregnados em mitos criaram a base para fascinações como o sinocéfalo. Eles oferecem uma janela para o mundo onde as fronteiras entre o ser humano e a besta foram completamente escondidas. Mas o desconhecido e o exótico é mais do que um monstro. Ele é um símbolo dos teus medos primários que se escondem dentro do psico humano, quanto besta. Reflete a luta entre os nossos guerreiros civilizados e o animal com coragem. O solitário lobo sinocéfalo sempre vigilante é uma lembrança do olhar inescapável do destino e da natureza clical da vida e da morte. O sinocéfalo deixou um marco indelével na literatura e artes eslavas. Suas aparições grotescas capturadas em inúmeras históricas folclóricas, poesias e ilustrações, desde o verso assustador da poesia épica da região da Líbia, até a imagem deturpante dos artistas balcãs.
O sinocéfalo se tornou uma figura icônica envolvida às forças primordiais, que formaram a paisagem cultural eslava nos tempos modernos. Tal criatura passou por uma metamorfose. Sua lenda acabou se adaptando ao mundo. Ele encontrou uma nova vida em literatura contemporânea, filme e jogos de vídeo. Sua apelação duradoura testemunha ao poder inesperado do mito e a fascinação humana com os monstros, seja como metamorfose para a luta entre o bem e o mal, ou como uma reflexão de nossos próprios demônios interiores. O sinocéfalo permanece um símbolo duradouro das sombras que se escondem nas fronteiras da nossa consciência. Enquanto continuamos nosso caminho, o sinocéfalo está como um sentinela aguardando o threshold entre o conhecido e o desconhecido. Sua presença assustadora nos lembra a presença do poder duradouro e a dança eterna entre luz e escuridão que define a experiência humana. Enquanto a cristandade vinha se espalhando pelo mundo antigo, também encontrou uma riqueza tapestrada de mitos e lendas pré-existentes. E entre muitas, havia o sinocéfalo, cuja presença na iconografia e a geografia religiosa revela uma relação complexa entre a Igreja Antiga e a Nação dos Monstros. Talvez o exemplo mais famoso de um sinocéfalo na tradição cristã seja São Cristóvão. Segundo lendas antigas, São Cristóvão era originalmente um guerreiro de uma tribo de sinocéfalos conhecido por sua sabedoria e canibalismo. A história diz que Cristóvão, cujo nome original era Réprudus, que significava reprovado, foi capturado pela armada romana durante o reino do imperador Décius. Impressionado pela sua força imensa e sua lealdade feroz, os romanos aprisionaram Cristóvão para o serviço na esperança de fornecer seu poder brutal para seus próprios fins. No entanto, um encontro fatídico com um eremita santo colocou Cristóvão em um caminho diferente. O eremita, reconhecendo a centelha divina dentro do guerreiro monstruoso, começou a ensiná-lo caminhos do cristianismo enquanto Cristóvão aprendia os desígnios da fé. Uma expressiva transformação miraculosa começou a ocorrer. Suas características bestiais lentamente desapareceram e foram substituídas pelo semblante de um homem. Seu coração, outrora selvagem, agora se encontrava cheio de compaixão e devoção. Então ele acabou abraçando sua nova identidade como um seguidor de Cristo. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Este relato não foi vivenciado por ninguém da minha família, e sim foi contado por uma amiga da minha mãe. Seu nome é Camila.
Na época do acontecimento, ela tinha uma filha de 6 anos. E sua segunda filha tinha pouco mais de 7 meses. Todo este acontecimento ocorreu durante a quaresma. Ela tinha resolvido que o restante de suas férias ela passaria no sítio do seu já falecido avô. Estas terras estão localizadas em Ibiúna, estado de São Paulo. Camila pretendia passar alguns dias longe do caos da cidade e também para estar se preparando para o ano letivo, pois ela era professora. Então ela decidiu tirar o restante dos dias na tranquilidade do campo junto com suas 2 filhas. Depois de pegar as chaves da fazenda com seu marido, que ficou de encontrar com ela na fazenda, já que ele não havia conseguido pegar alguns dias de folga com o seu patrão e teria que ficar mais uns 4 dias na cidade de Santo André a trabalho. Camila pegou as suas filhas e seguiu rumo a Ibiúna. Tão logo chegou na pequena cidade, ela foi até a venda de um conhecido do seu avô, pois precisava comprar alguns mantimentos para passar alguns dias na fazenda. Logo que chegou no estabelecimento, começou a conversar com o dono do lugar. Então ela acabou por revelar que passaria alguns dias na fazenda. Então o dono do estabelecimento de imediato pareceu desconfiar de algo e acabou olhando para sua esposa. Camila de imediato perguntou se existia algum problema na fazenda. Seus primeiros pensamentos foram que alguém havia entrado para roubar o local. Mas para a sua surpresa, aquele homem acabou a alertando. Camila, minha menina, não fique naquele lugar sozinha com as suas filhas. Tudo ao redor daquelas terras anda muito perigoso de uns tempos pra cá. Alguns fazendeiros comentaram que tiveram suas terras invadidas por uma criatura desconhecida. E este ser acabou matando muitas criações. Foi a mais pura carnificina. Ao lado das terras de seu falecido avô, existem as terras do senhor Janguinho. Certa noite seus animais pareciam completamente descontrolados. Seus cachorros, que sempre foram bastante brabos, choramingavam ao redor da terra. Então aquele homem, se sentindo incomodado com aquela situação, acabou se levantando e saiu para fora da casa somente com o peito e a coragem que ele viu andando em suas terras. Foge da compreensão humana. Ele descreveu que o que ele viu durante aquela noite fria era um ser muito alto com um corpo completamente esquelético. Parecia ter a feição de um cachorro muito grande. Boa parte de seu corpo era coberto por pelos. Somente seu peito era nu e parecia ter a pele doente e carregado por feridas. Em suas palavras, ele afirma que o que ele viu durante aquela noite era um lobisomem. Se você preferir, você e suas filhas podem passar os dias aqui em casa conosco. Então, quando seu marido chegar, vocês vão para lá. Camila, acreditando se tratar de uma brincadeira, acabou não aceitando a oferta. E acabou falando para eles que não se preocupassem, pois ela sempre andava armada. E caso o lobisomem viesse a aparecer naquelas terras, ela cobriria ele de tiros. Mas a verdade era que ela não tinha arma alguma. Ela só falou aquilo para confortar as preocupações do amigo. Mesmo assim, ele ficou preocupado e pediu para ela ligar caso precisasse. Então Camila e suas filhas seguiram seu rumo sentido aquelas terras. Já era um pouco tarde, e a noite não demoraria a chegar. Tão logo Camila e suas filhas chegaram na porteira da fazenda, Camila desceu do carro para abrir a porteira. Mas segundo Camila, ela acabou sentindo uma forte opressão. E esta sensação lhe mostrava que ela estava sendo observada. Antes mesmo de passar pela porteira, ela sentiu um calafrio que percorreu todo o seu corpo. Uma sensação de medo tomou conta dela. Rapidamente ela abriu a porteira e voltou para dentro do seu carro.
Nesse momento, sua filha de 6 anos estava rindo olhando pela janela. Camila acreditava que sua filha estava rindo devido à forma que ela entrou no carro. Mas foi no momento em que ela perguntou para sua filha o motivo de tantas gargalhadas que, para o seu espanto, ela ouviu sua filha de 6 anos falar: "Mamãe, tinha um cachorro enorme parado e ele olhava para a senhora ali das árvores." Então ela, tremendo muito, largou até mesmo a porteira aberta e acelerou o carro em direção à porta da casa. Então tirou suas filhas do carro e adentraram a casa rapidamente. E lá permaneceram em silêncio até o outro dia de manhã. Logo pela manhã do outro dia, Camila preparou o café da manhã para as meninas e para ela. E em meio ao preparo, ela sorriu e disse para si mesma: "Só posso estar ficando louca. Não vai ser agora que vou passar a acreditar em lobisomem. Para com isso, Camila. Era apenas um cachorro de algum fazendeiro que mora aqui por perto, nada mais." Camila então passou a limpar a casa. Abriu as janelas e portas e limpou a casa toda. Durante aquele dia, Camila andou pela propriedade e brincou com suas filhas. Mas as horas passaram rápido. E logo ao anoitecer, Camila colocou sua bebê no berço próximo a ela, enquanto ela e a outra filha ficaram acordadas vendo TV. Quando foi próximo às 10 horas da noite, Camila acabou notando que sua filha ficava com o olhar fixo na janela. Então ela acabou perguntando: "Filha, o que você tanto olha para fora?" E a menina acabou respondendo: "O cachorro de ontem tá ali no quintal sentado olhando para mim. Podemos chamar ele?" Camila então olhou pela janela e viu uma sombra negra que se projetava em meio ao breu da noite. Ela acabou achando que se tratava de um cachorro. Então ela caminhou em direção à porta. E tão logo a abriu, ela o chamou: "Vem aqui, garoto. Fica com a gente." Foi então que esse cão lhe mostrou os dentes e se pôs em pé, assumindo posição de ataque. Seguido disso, partiu para cima de Camila e sua filha. Rapidamente, Camila, vendo que não se tratava de um cachorro, fechou a porta e empurrou o sofá para bloquear a entrada. E nisso veio o primeiro baque na porta. Em suas palavras, ela relata que o diabo em forma de bicho se atirava na porta, rosnava e arranhava as paredes. E seguido de tudo isso, aquele cão do inferno começou a rondar a casa. Camila, que demonstrava ser completamente incrédula com relação a criaturas sobrenaturais, decidiu espiar pela janela para tentar entender melhor o motivo daquele cachorro estar agindo daquela forma. Segundo o que ela viu e descreveu, a criatura era completamente esquelética. Seus pelos eram negros como a noite, e seus olhos eram em um tom avermelhados como brasa viva. Quando aquilo andava sobre as suas 2 pernas traseiras, sua altura se aproximava fácil a 1,90 m de altura, e tinha uma raiva fora do comum. Foi então que tudo se aquietou. Camila passou a acreditar que a criatura havia ido embora. "Mamãe, o Au-Au quer pegar minha irmãzinha." Camila de imediato correu até o quarto e viu a criatura com a metade do corpo para dentro do quarto. Parecia estar preso na janela, mas mesmo assim tentava pegar o bebê que estava dormindo. Ao mesmo tempo que o lobisomem rosnava e se babava sobre o berço onde a criança dormia, ele também mostrava seus dentes enormes para Camila e sua filha. Rapidamente, Camila correu até o berço e pegou a sua filha. Seguido disso, ela entregou a criança à sua outra filha de 6 anos e correu até a cozinha. Então, depois de pegar uma faca em uma das gavetas da pia, ela retornou para o quarto. O lobisomem ainda se encontrava preso na janela com a metade do seu corpo para dentro da casa, mas desta vez ele tentava a todo custo adentrar. Então, para evitar que a fera viesse a fazer algum mal às suas filhas,
Camila tomou coragem e foi para cima do lobisomem. No momento em que a fera esticou seus braços para tentar atacá-la, Camila conseguiu acertar o braço do lobisomem, que seguido disso passou a gritar e a urrar de dor. A criatura se debateu por um momento e conseguiu sair da janela. Então correu sentido a porteira da fazenda. Camila se aproximou lentamente da janela e olhou a tempo de ver a criatura próximo ao seu carro. A fera a encarava e mostrava os seus dentes enormes. E conforme foi se aproximando da porteira, sumiu em meio ao breu daquela noite. Somente depois dos primeiros raios de sol adentrarem a sua casa, Camila ligou para o seu marido e falou que estava retornando para casa, pois naquele lugar ela não passaria mais nenhuma noite. Ela então arrumou suas coisas e de suas filhas e colocou as meninas em segurança no carro e partiu deixando aquelas terras para trás. Tão logo chegou na cidade, foi até a venda do amigo de seu avô para se despedir dele e também falar sobre o ocorrido. Mas para sua surpresa, tão logo ela adentrou o estabelecimento, ela notou que no braço daquele homem que a recebera tão bem havia um grande ferimento, exatamente no lugar onde ela havia acertado o cão do inferno. Ela também se lembrou que ele mesmo havia lhe alertado e dito que, por mais incrível que pareça, tinha um lobisomem atacando as fazendas. Camila então se afastou do amigo do avô, que a olhava com um certo ar de raiva. Lentamente ela caminhou para trás, sem desviar o seu olhar dele, e saiu da venda. Ligou o carro e acelerou de volta para casa. E nunca mais voltou para Ibiúna, nem mesmo quando venderam a fazenda. Cordiais uivos a todos. Boa noite.